Esse agora aqui está feio, right now, please. A você que é feio assim, igual o Gasspray que nós aqui, Senhor, derrama um pouco dessa boniteza de nosso irmão José sobre nós, para a glória de Deus. Meus irmãos, mas também é sua possible. Na eternidade não vai haver feio, nem gordo, nem magro. Nós vamos ser muito beautiful, belos, sim ou não? Para a honra e glória de Deus, amém? Vamos aqui contemplar aqui, ó. Vamos continuando aqui para a glória de Deus. A palavra fala assim, ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher disse ao Senhor, pôs os olhos em José e lhe disse, deita-te comigo. Mas também com um gatão bonitão desse, não? Cheio de tramor, cheio de espírito imundo no encalço daquela mulher. Como é que não ia desejar um gatão bonitão desse? Vamos aqui para a palavra de Deus aqui. A palavra de Deus continua falando para nós aqui, ó. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Agora, olha isso aqui, ó. Grava isso aqui na tua mente e no teu coração, parando em glória a Deus. Olha aqui, ó. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? O que é o pecado? Transgressão da lei, sim ou não? Pastores, meus irmãos, o negócio é sério. E no fundo, agora deixa eu dar aqui mais um recadinho para você aqui, Mystery Pastors, que tá arrancando os cabelos da cabeça aí entre quatro paredes. Por quê, né? Tá vendo que tem muitos pastores saindo desses movimentos, né? Caindo em si, por aí fora. E tem que sair mesmo, tem que sair fora mesmo, sim ou não? Mas por causa de cargo, né? Por causa de outras coisinhas. Agora, look at my eyes. Listen to me, please. Mr. Pastors. Mr. Pastor. If you die just like that, you are right now. Se você morrer desse jeito que você está agora, como é que você vai ficar diante do Eterno? Porque você sabe. Você não, né? Vocês, né? Sabem, né? Que os mandamentos do nosso Pai é eterno, né? Que faz uma confusão, né? No púlpito da igreja de vocês, né? No púlpito das igrejas de vocês, vocês falam da lei, falam da graça, falam que os dois andam juntinhos, que não é mais, não é menos. Só que no final, lança toda a lei do nosso Pai por terra. Mas como é que fica na hora da dormida? O recado foi dado. Sai de dentro desse movimento. Sai de dentro desse movimento. Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui. O que o nosso irmão José passou aqui. Como poderia eu cometer tamanha maldade e pecaria eu contra o meu Deus? Isso aqui foi antes? Foi depois da saída dos nossos pais do Egito? Como é que foi isso aqui? Como é que ficou? Foi antes? Foi depois? A lei foi dada para Israel lá no deserto? Não deixe ninguém te enganar para a glória de Deus. É a tua salvação. Ele diz, não, mas eu amo meu pastor, eu amo meu presbítero, eu amo meus irmãos da igreja, eu amo minha igreja. Não tem problema. Você pode ir lá visitá-los na hora que você quiser. Não é obrigado a virar as costas para ninguém. Assista nossos vídeos anteriores aí, falando de guarda de sábado e de domingo, por aí afora. Eu passei 13 anos. A última igreja que eu fiquei, isso aí é uma história, se você acompanhar o vídeo vai ver aí, o nosso Eterno sabe de todas as coisas, 13 anos. E eu já fui visitar meus irmãos. E amo meus irmãos. Só que eu amo mais a Deus, os princípios do Eterno, do que tudo nessa terra. A palavra de Deus fala para nós, e você tem um conhecimento, se nós amar nossos filhos mais do que ao nosso Eterno, nós somos dignos do Eterno. Imagina nós amando pastor e irmãos de igreja. Isso não é dizer que nós não vamos amar. É amar mais do que a Deus. É o problema, é esse. Amar mais do que a Deus. Por quê? Se você tem um conhecimento da verdade, se você tem um pleno conhecimento e você não quer se desgarrar, se desgrudar, sair do meio do pecado, isso, aquilo, outro, você está amando o pecado, você está amando mais o mundo, você está amando mais os seus irmãos de igreja do que o Criador. Como é que você está na presença do Eterno? Me diz, como é que você está na presença do Eterno?
Nós nunca podemos confundir o amor carnal com o amor espiritual. Sempre o nosso eterno em primeiro lugar. Lembra, se nós amarmos nossos filhos mais do que a ele, nós não somos dignos dele. E você tem um conhecimento disso. Você pode ir visitar seus irmãos, pastor, na hora que você quiser na sua igreja. Você pode ir lá visitar. Em um futuro tão próximo, que nós somos chamados de seita por aí afora, né? Nós somos chamados de uma seita perigosíssima, né? Perigosíssima, uma seita perigosíssima. Só que em um futuro tão próximo, o meu desejo é que nenhum de vocês que estão sendo enganados por aí, nenhum de vocês que estão enganando o povo por aí, chegue à conclusão que a seita estava certíssima e correta, tarde demais. Como os soldados que mataram o nosso Salvador. Quando veio saber que era o Cristo, foi tarde demais. Cuidado. Quando o povo lá no dilúvio vieram cair em si, que Noé passou 120 anos pregando e eles sabiam disso. Quando caiu em si, foi tarde demais. Quando desceu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra, que o povo viu lá que era destruição, foi tarde demais. Cuidado. É a tua salvação. Nós só temos essa vida aqui. Se morrermos, que nós venhamos morrer salvo antes de Cristo voltar. Se nós estivermos vivos, que nós venhamos estar salvos quando Cristo voltar. E a porta da graça se fechando, nós estaremos salvos para a honra e glória de Deus. Amém? Vamos aqui continuando para a honra e glória de Deus. Romanos. Vamos para Romanos. Capítulo 4, verso 1 ao 3, verso 14, verso 15, verso 17 ao 18. Vamos aqui para a palavra de Deus? Vamos aqui para a palavra de Deus, para a honra e glória de Deus, amém? Eu estou assim falando pausadinho assim. Primeiro, esse tema é um tema que ele é muito discutido por aí afora, sim ou não? Quando se fala da lei do eterno, só de eu ter falado na lei do eterno no começo desse vídeo aqui, ó, pessoas já pularam o vídeo. Mas naquele grande dia, eu espero ainda que essas pessoas ainda que já saíram desse vídeo, que elas cheguem e tirem um tempo sobre os mandamentos do nosso Pai, que tão breve nós possamos estar na eternidade, para a honra e glória do nosso Pai, amém? Vamos aqui ver o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Romanos capítulo 4. Vamos ler integral para a honra e glória de Deus. Que pois diremos? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. E Deus, ele é o quê? Justiça. Se ou não, Deus, ele é justo. E o que é que o nosso... colocando assim, né, o nosso pai, Noé, era? O que ele foi? Ele viveu na prática da justiça, ele foi pregador da justiça, e ele andou com Deus, sim ou não? Dá para vocês ver, a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Nós não somos obrigados a nada. Lembrando, nós não somos obrigados a nada, mas também o nosso pai não é obrigado a levar a filho da tramória, quem morreu no pecado, lá para cima, porque quem foi precipitado lá de cima já está julgado e condenado. Sim ou não? Vamos aqui para a palavra de Deus. Continuando, para a honra e glória de Deus. Verso 14 e 15. Nosso irmão Paulo, né, para quem não está, né, na guia do Espírito Santo, fala que ele destruiu a lei, que jogou o mandamento por terra, que não precisa guardar a lei, só que lembra. Olha só, na Bíblia existem 4 leis. Primeira, a lei cerimonial, a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos do nosso Pai. Segunda, a lei civil. Terceira, a lei da saúde, a lei alimentícia. E a quarta, a lei cerimonial. A lei cerimonial já não está em vigor porque Cristo morreu pregado na cruz. Ele foi o Cordeiro Pascal. Por que que era a lei cerimonial? Por que que fazia a lei cerimonial? Por que que eles matavam os cordeiros ali, bode e tudo? Por quê? Na lei cerimonial apontava para quem? Para Cristo, sim ou não? E Cristo foi pregado no madeiro. Então, por que que não existe mais a lei cerimonial?
A lei cerimonial não foi abolida, ela foi cumprida na cruz. Mas as três existem. E na eternidade, os mandamentos do Pai é eterno, lembra? É eterno. O transgressor foi expulso lá de cima, não foi por nada não. Aqui, nós somos salvos pela graça, mas nós temos que manter a nossa salvação. Porque a graça não verteu o seu sangue no madeiro por mim e por você, para nós aceitar ele, nos batizar e viver na podridão, na imundícia. E o que é isso? Nós viver na podridão e na imundícia, viver na prática do pecado, transgredindo qualquer um dos seus mandamentos. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Pois se hoje da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Está pedindo right now, please? Aqui, para quem não tem um discernimento, já é uma confusão, sim ou não? Mas olha aqui como é que já se alinha. Olha aqui como é que já se alinha, ó. Porque a lei suscita a ira. Está pedindo right now, please? Mas é uma confusão. A lei suscita o quê? A ira. E o que aponta o pecado? A lei, sim ou não? Como é que nós sabemos se nós cometemos um pecado por causa da lei, sim ou não? Porque se não fosse a lei, não existiria pecado, sim ou não? E o que é o pecado? A transgressão da lei, quebrar a lei. Ou seja, praticar o pecado. Agora, olha nos meus olhos aqui. Quem está dizendo suscita o que é ira. Agora me diz uma coisa. Um casal, pode ser um homem ou mulher. Um trai o outro. Isso traz uma ira, sim ou não? Ah, para quem foi traído, sim ou não? Imagine a ira que é. E a ira, sim ou não? Dá para vocês ver o que é a palavra de Deus? Explicitamente? Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Se não existisse lei, não existia pecado. E se não existisse pecado, não existiria lei, vice-versa. E existe pecado, sim ou não? E são muitos, sim ou não? E se transgredir esses montes de pecado, ou um está sendo o quê? Está transgredindo um, sim ou não? Está quebrando o quê? A lei, sim ou não? Dá para vocês ver o tamanho do problema, meus irmãos? Que ninguém te engane mais, para a honra e glória de Deus. Sai fora desses movimentos. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Porque quando a destruição vier, vai vir em cima dos santos ou dos perdidos, do justo ou do ímpio. É sério, não é amedrontando não. Não é amedrontando não, é sério, a coisa é séria. É mais sério do que você possa imaginar. Para com esse negócio que eu vivo debaixo da graça, eu já uma vez salvo, está salvo para sempre. Sai fora disso, para a honra e glória de Deus. Sai fora disso. Vamos aqui, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos ver aqui agora. Versos 17 e 18. Olha o que a palavra de Deus fala para nós aqui, ó. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. Aí agora eu te pergunto, você quer ser filho do nosso Pai?